E a gente volta a falar sobre o conflito no Oriente Médio, os desdobramentos da guerra contra o Hamas e essa aflição dos brasileiros que tentam sair da faixa de Gaza. A gente volta a conversar com a Helena Scheren, especialista em geopolítica do Oriente Médio, mestre em relações internacionais e professora na Stand With Us Brasil. Tudo bem, professora? Muito obrigado mais uma vez pela atenção. Boa noite. Bom, professora, agora em relação aos brasileiros, essa aflição que os brasileiros vêm passando e toda essa discussão internacional, e hoje nós tivemos mais declarações, inclusive dizendo que só países que têm uma relação mais próxima com Israel, que conseguem tirar os civis de lá, de que forma o Brasil entra nessa discussão e a diplomacia não avança ou não avançaria de qualquer maneira? Então, na verdade, a gente teve já esforços para tirar diversos brasileiros da situação de conflito. Não foram todos ainda que a gente conseguiu liberar, mas caso vocês lembrem, algumas poucas semanas atrás, o presidente Lula, juntamente com a Força Aérea Brasileira, levou diversos aviões para ir pouco a pouco tirando brasileiros. Foi um número bem considerável, mas a gente ainda tem um pessoal que justamente está travado lá nessa mesma logística de outros povos de outros lugares do mundo também que não estão sendo liberados para passar. Então, aquele corredor humanitário que a gente esperava que já tivesse ido mais para frente, já tivesse se desenvolvido de uma forma mais diplomática com vários outros países do mundo, isso não está acontecendo na velocidade que a gente esperava. E isso só vai mostrando, pouco a pouco, o desgaste geopolítico dessa situação. Então, aquilo que a gente sempre traz de diversos atores envolvidos no cenário, a gente tem, hoje mesmo tivemos, como você falou agora, o líder do Hezbollah, que veio à frente falar, apoiar o Hamas, eles são aliados diretamente, falou coisas que só agravam mais ainda a situação. Ao mesmo tempo também, se não me engano, hoje de manhã, a equipe política do presidente Biden adiantou já também que aparentemente o Netanyahu não está seguindo todas as diretrizes ou sugestões, de certa forma, que o presidente Biden tinha oferecido. Então, está uma situação muito complicada porque cada vez mais atores estão envolvidos nesse conflito. Então, isso cada vez atravanca mais essa saída diplomática, por dizer assim. Nessa sexta-feira, primeiro, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu diz que rejeita o cessar-fogo sem a soltura dos reféns. E você citou os Estados Unidos, o secretário Antony Blinken está lá em Israel e ele deu declarações que, de uma certa maneira, não sei para quem é especialista nesse assunto, talvez surpreenda, falando sobre a criação do Estado palestino, a necessidade da criação disso. Essa posição surpreende de uma certa maneira, já que ele deu essa declaração na frente das autoridades de Israel? Surpreende bastante, até porque Estados Unidos e Israel sempre foram aliados, não é uma coisa recente. E nesse mesmo sentido, os Estados Unidos tendem a rejeitar, como a gente percebeu com o passar da história, rejeitar um pouco essa, não a mediação, mas rejeitar essa visualização do Estado palestino de fato. Era sempre mais uma coisa de colocar panos quentes, mas ao lado de Israel, porque eles são aliados diretos. Agora, a gente teve... agora eu já me esqueci, mas se eu não me engano foi ontem, o Mahmoud Abbas, que é o líder da autoridade palestina. Lembrando, a Palestina não é um estado, né? Ela é dividida em dois territórios diferentes, os dois territórios palestinos. O que não é a faixa de Gaza não é controlado pelo Hamas, ele é controlado pela autoridade palestina. Essa autoridade palestina já veio à frente em vários outros momentos com o passar da história, ainda que com boa fricção com Israel, com uma fricção bem relevante ainda com Israel, mas ainda assim eles são um pouco mais diplomáticos, talvez de certa forma, um pouco mais dispostos a negociar do que o Hamas. O Hamas, a gente já sabe, nunca foi escondido, eles têm como objetivo a destruição completa do Estado de Israel. Então, ver o presidente Biden e assim como o Antony Blinken falando que eles são não admitindo, né, claramente que eles são pró-Palestina, mas que eles estão um pouco mais a favor, um pouco mais dispostos a ajudar nessa negociação,
com certeza é uma coisa que surpreende a gente bastante. E claro, é uma especulação e a gente torce para que essa guerra chegue ao fim, a guerra que vai completar um mês na próxima terça-feira, mas será que é possível pensar num pós-guerra com todos esses atores, inclusive os Estados Unidos falando na criação do Estado palestino? É bem difícil um pós-guerra por algumas situações não tanto diplomáticas e geopolíticas. Isso ok, depende mais de seres humanos sentarem, conversarem, entrarem em debates. Não é nem tanto esse ponto, mas é aquele povo, dos dois lados, inclusive, né? Não estou aqui defendendo um ponto ou outro, mas aquele povo que teve as suas casas, os seus bairros, as suas cidades completamente demolidos, completamente assolados por essa guerra, essas pessoas depois elas voltam para o quê? Com que dinheiro que esse território palestino da faixa de Gaza vai conseguir reerguer essas cidades? Então, isso é alguma coisa muito complicada da gente definir, da mesma forma como as vidas de ambos os lados, ou de sequestrados, ou de pessoas que sobreviveram, mas viram seus parentes tendo mortes terríveis, como que essas pessoas tocam as suas vidas depois? Então, esse pós-guerra, em qualquer conflito, na verdade, né? Ele nunca é uma coisa limpa, ele é sempre uma coisa muito complicada. Então, por mais que a guerra termine milagrosamente amanhã, a gente ainda vai ver um desenrolar, um spillover, que a gente fala dentro das relações internacionais, bem prolongado ainda desse conflito. Não só da situação interna, como na geopolítica da região. Professora Helena Scheren, especialista em geopolítica do Oriente Médio, mestre em relações internacionais e também professora na Stand With Us Brasil. Muito obrigado, como sempre. Bom fim de semana. Voltaremos a nos falar. Muito obrigada, Thiago. Boa noite a todos. Até uma próxima. Boa noite.